Nós vamos trabalhar a atividade da semana 4 hoje de probabilidade estatística, que é a interpretação de gráficos, pessoal, tabelas e gráficos, né? Eu, eu dei uma olhada aqui nas questões e já detectei alguns problemas aí que a gente vai discutir cada uma das questões e tal, mas teria que entrar em contato com a galera da Univesp para ver o que está acontecendo, tá bom? Bom, beleza, vamos lá. Então tá, dei uma olhadinha nos vídeos, né? A Ana mandou para mim os links. Assim, um vídeo diz como interpreta a tabela, outro como interpreta gráficos. Acho legal tal falar sobre o assunto, mas eu estava achando que eles iam começar a falar sobre já estatística e a parte de análise de dados, fazer histograma, enfim, não começaram ainda, tá? E a gente está na quarta semana já, né? É isso? Então eu acredito assim que, pô, ou eles vão atropelar tudo no final, ou eles estão enrolando mesmo. Porque, pô, já era para ter avançado aí nas coisas. Mas de repente vai ficar nessa abordagem mais tranquila. Se a abordagem for mais tranquila, sorte de vocês, né? Nesse sentido, tá? Mas por enquanto, assim, o mais complicado que teve foi aquela parte de análise combinatória, né? Arranjo, combinação, permutação. Por enquanto foi mais complicado, tá? De resto, tá tranquilo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, tá. O primeiro exercício, pessoal, era o seguinte. Ele dava um gráfico de barras pra gente, tá? Eu vou mostrar aqui. Eu vou colar o enunciado. Muito bem. O enunciado fala assim: em uma pesquisa foi solicitado que as pessoas avaliassem um determinado produto. Este produto só seria lançado no mercado se tivesse a aprovação de mais de 70% das pessoas. Esta aprovação é computada apenas para respostas bom e excelente. Tá? Os resultados da pesquisa são mostrados no gráfico abaixo. Tá, deixa eu colocar o gráfico. Então eu entendi o seguinte: para aprovação, a escolha de bom ou excelente, elas são de mesmo valor, mesmo peso, ok? Então, se 70% das pessoas responderem que esse produto foi bom ou excelente, tem o mesmo valor, o mesmo peso. Eu vou colar o gráfico aqui. Tá aí o gráfico. Bom, como ele fala em porcentagem, pessoal, ele fala assim, ó, esse produto só será lançado, né, só seria lançado no mercado se tivesse a aprovação de mais de 70% das pessoas. Então, primeiro, a gente tem que ver o total de pessoas que foram entrevistadas na pesquisa, desculpe. Ok?
Para a gente saber o total de pessoas que foi consultadas, né, na pesquisa, a gente tem que somar. A gente tem que somar o número de péssimos, né? O número de péssimos, com o número de ruins, com o número de regular, com o número de bons e com o número de excelentes, tá? Quando a gente soma tudo isso aqui, a gente tem o total de pessoas que foi entrevistada na pesquisa. Então, essa soma ela dá o total de pessoas para a gente. Então, o total de pessoas vai ser 75 mais 98, né? Mais 132 mais 210 mais 81. Esse é o total de pessoas. Que deu, se eu me errei na conta, 596 no total. 596 pessoas, tá ok? Para a gente saber se esse produto vai ser lançado ou não, a porcentagem de pessoas, comparando com o total de pessoas que foram entrevistadas, que responderam bom e excelente, tem que ser de no mínimo 70%, ok? Então, se 70% das pessoas respondeu bom ou excelente, 70% das 596, então esse produto seria lançado no mercado. Tá. Então, esse foi um primeiro passo. O segundo passo, então, é ver o total de bons e excelentes, ok? Ou seja, o total de bons e excelentes total de bons ou excelentes, basta somar aí 210 com 81. Né? O total de bons e excelentes é 210 mais 81. Ou seja, 291 pessoas elas responderam bom ou excelente. A questão é, quanto é que 291 é de 596? A gente precisa descobrir isso para poder ver se chega a 70% das pessoas, ok? Bom, como é que a gente faz essa conta, né? De porcentagem. Pessoal, se você quiser saber quantos por cento uma quantia da outra, divida um valor pelo outro, tá certo? Então, por exemplo, eu quero saber quantos por cento 291 são de 596. Então, eu divido 291 por 596 e multiplico por 100. Tá? Essa conta aí vai dar 48,8%. Que não é 70%. Tá legal?
Então a gente teve 48,8% de bons ou excelentes. Então esse produto não será lançado. Esse produto não será lançado. Aí nós vamos ver qual das alternativas aí seria a resposta correta. Tá? Obrigado. De bons ou excelentes. Tá. Vamos ver as alternativas então. Deixa eu só ver quantas pessoas estão na sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Muito bem. Tá joia. Bom, alternativa. Só lembrando, né? Parece que as alternativas, cada vez que cada pessoa aí acessa as questões, elas vêm em ordem diferentes, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui um PDF que a Ana me enviou. Então, por exemplo, a primeira. Vou colar todas, na verdade. Então, aí as alternativas. Então, a primeira alternativa diz assim: o produto será lançado no mercado, pois a maioria assinalou bom. Não, né, pessoal? Não é porque a maioria assinalou bom. É verdade. Nós temos 210 bons. Certo? 210 bons. Mas isso não é o critério para aprovar o produto, o lançamento. O critério é que a gente tenha 70% de bons ou excelentes, tá? Então, não é o primeiro item. E mais uma vez, aí precisa ver a ordem, né? Então, não é o primeiro item. Segundo item, o produto será lançado no mercado, pois mais de 70% dos entrevistados assinalaram as categorias bom e excelente. Não. A gente só teve 48,8%. O produto não será lançado no mercado, pois a maioria assinalou as categorias péssimo, ruim e regular. Bom, de fato, né? Quer dizer, nós temos que fazer uma continha aqui que é a seguinte. Bom, dá para ver. Ó, se 48,8% das pessoas respondeu bom ou excelente, o restante respondeu péssimo, ruim ou regular. Certo? O restante, pessoal, ou seja, dos 100% menos os 48,8%, o restante aí foi 50 e... O restante aqui foi 51,2%. Tá? 51,2% respondeu péssimo, ruim e irregular.
Então é essa, o produto não será lançado no mercado, pois a maioria assinalou as categorias péssimo, ruim e regular. O de baixo, o produto não será lançado no mercado, pois mais de 70% dos entrevistados assinalaram as categorias péssimo, ruim ou regular. Está errado, né? Na verdade, 51,2% assinalaram péssimo, ruim ou regular. Então essa também não é a correta. E por último, o produto será lançado no mercado, pois a maioria assinalou as categorias bom e excelente. Também não. Tá bom? Então a resposta correta é essa aqui, tá? Gente, alguma dúvida? Vocês entenderam aí? Legal. Tá joia. Bom, vamos para o segundo exercício. O segundo exercício diz assim, ó. A pergunta 2, né? Pergunta 2. Ele fala assim, que a tabela abaixo, que eu vou colar aí, mostra o preço em reais do lixo reciclável em algumas cidades. Tá? Então a tabela abaixo mostra o preço em reais. Ele dá uma tabela para a gente, que eu já vou colar aí também. E lá consta, né? Cidades, estado, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Goiás, e algumas cidades desses estados. E aí o valor, né, dos recicláveis em reais. E aí no pé da tabela, pessoal, lá diz que esses valores são por tonelada. Legal? Ou seja, os valores que nós estamos vendo aqui, eles são por tonelada. Então, por exemplo, aqui em Brumadinho, o papelão é R$ 420 a tonelada de papelão. Esse P e esse L tem significado, tá? O P é de prensado e o L é de limpo. A gente olhando a tabela, a gente vê que alguns materiais podem ser prensados, só limpos, ou as duas coisas, tá? Ou as duas coisas. Nessa questão aí, eu não achei alternativa. A gente vai discutir agora na aula aí. Se vocês tiverem alguma informação, me fala, porque, na minha opinião, vocês vão ter que pedir lá ajuda para os universitários lá da Univesp. Tá bom? É o seguinte, ó. Vamos lá. Quer dizer, eu tenho uma candidata, mas eu acho que ela tem uma falha aí. A gente discute aqui agora. Tá?
Então, assim, a minha candidata seria a primeira, que o quilo do vidro prensado em Brumadinho é maior do que Florianópolis. Então, você vai lá na coluna do vidro, do vidro. Na cidade de Brumadinho, a gente tem que o vidro, o preço dele prensado é R$ 40 a tonelada, tá? Então, Brumadinho é R$ 40 a tonelada do vidro prensado. O que me deixou um pouco confuso tá aqui, ó, R$ 40 o vidro prensado em Brumadinho. E ele diz que o quilo do vidro prensado em Brumadinho é maior do que em Florianópolis. O que me deixou um pouco confuso é que não tem vidro prensado em Florianópolis, mas não prensado. Certo? Bom, se a gente desconsiderar o limpo aí do preço do vidro em Florianópolis, eu diria que essa é a correta. Tá? Eu diria que essa é a correta. O quilo do vidro prensado em Brumadinho, R$ 40 a tonelada, e em Florianópolis é R$ 30 a tonelada, só que ele não é prensado. Certo, Rogério. Você também ficou confuso, né? Então, a D, vamos chegar lá, tá? Tá na mesma ordem suas respostas, Rogério? Nessa que eu colei aqui? Tá bom. Tá. Então, assim, por enquanto, eu fico na primeira, tá? Eu fico na primeira. Mas vamos discutir aí. Estamos aqui para discutir. Tá. Ele fala assim, na sequência. 220 litros de caixa longa-vida foram reciclados no Guarujá. Não, essa tabela não dá essa informação, certo? Não, não faz sentido. A tabela dá preço do material por tonelada. Então não fala em caixa. Então essa segunda para mim tá errada. Aqui, ó, terceira, paga-se R$ 470 pelo quilo. Aí está o problema, quilo. Essa tabela não dá o preço por quilo, mas sim por tonelada. Do papelão prensado e limpo em Itabira. De fato, o preço do papelão em Itabira, lá em Minas, é de R$ 470, mas é a tonelada. Tá? É a tonelada, não é o quilo. Então, tá fora. Aí ele fala assim na quarta, no item D, vamos dizer assim. Não há como saber pela tabela o preço pago para a tonelada de papel branco limpo em Recife. Muito bem. Papel branco é a segunda coluna. A tonelada do papel branco limpo em Recife, essa também realmente, Rogério, a gente tem o preço do papel prensado e limpo. Só limpo a gente não tem. As duas seriam em toneladas, sem dúvida. Então, assim, realmente a D poderia ser ela, né? Porque não há como saber pela tabela o preço pago para a tonelada de papel branco limpo em Recife. Tem como saber o papel prensado e limpo. Tá certo? Prensado e limpo. Então, essa aqui também
eu acho que é uma candidata. Essa e essa aqui, ó, é uma candidata. E aí a última diz assim, foram recicladas 1.800 unidades de garrafas PET em Porto Alegre. Não dá para saber também, porque não é isso que a tabela dá pra gente, tá? Então assim, gente, sugiro que vocês entrem em contato lá, não sei se dá pra fazer isso, e perguntar se essa questão realmente tá tudo ok com ela. Se eles disserem que tá tudo ok, o que, Rogério? Não entendi sua pergunta. Ah, entendi. Então, eu entendi o que você quer dizer. Mas olha só, se eu sei o preço da tonelada, eu sei o preço do quilo, né? Concorda comigo? Então, se a tonelada, vamos supor que ele falasse que o quilo do vidro prensado em Brumadinho fosse maior do que o quilo do vidro limpo em Florianópolis, estaria certo. Porque se a tonelada, deu para entender? Se a tonelada custa 40 em Brumadinho e a tonelada custa 30 em Florianópolis, uma tonelada são 1.000 quilos, né? Então o problema, na minha opinião aí, o problema não é o quilo, né? Entendeu? Porque se a tonelada de vidro em Brumadinho é mais caro do que a tonelada em Florianópolis, o quilo do vidro vai ser mais caro que o quilo do vidro em Florianópolis, tá? Entendi a sua opinião, o lance do quilo. Mas uma vez que a tonelada é mais caro, o quilo é mais caro, tá? Agora, não dá para saber. Então eu não tem para comparar, exatamente. Não tem para comparar. Concordo com você. O quilo do vidro prensa de Brumadinho e marca em Florianópolis. Não dá para comparar. Concordo. Então, usando esse argumento, realmente não dá para comparar. Então, fecharíamos na D. Simplesmente é isso, não dá para comparar. Mas não é por causa do quilo, não, tá? Essa tá bastante perigosa, essa questão aqui, tá? Bom, a gente tem até. Vocês têm até a semana que vem para entregar, não é isso, gente? Então, até lá a gente pode ir discutindo, mas assim, eu fecharia na D também. Tá bom. Então, fechamos a segunda questão. Ou pergunta 2. Vamos para a pergunta 3. Pergunta 3, ela também tem um gráfico interessante aqui e perigoso. Está a questão 3.
Pergunta 3. O gráfico a seguir apresenta um comparativo dos homicídios na população geral e na população jovem em 1998 e 2008 a cada 100 mil habitantes. Vou pegar o gráfico aqui e colar agora. Espera que está colando o gráfico aí, pessoal. Aí está. Só mais um minuto. Ok. Aí está o gráfico. Esse gráfico aí, ele é perigoso, sabe? Porque ele parece ser um gráfico temporal, assim, que algo está variando no tempo com relação ao eixo horizontal. E não é, né? Na verdade, conforme você anda no eixo horizontal aqui, o que varia aqui não é o tempo, é a região, né? Cada linha dessa aqui representa um ano de uma determinada população, ou geral ou jovem. Então, por exemplo, a primeira linha marronzinha aqui, parece para mim marrom, sei lá, é a população jovem de 2008. Ou seja, o gráfico a seguir apresenta o comparativo dos homicídios na população geral e na população jovem em 1998, desculpe, e 2008, a cada 100 mil habitantes, tá? Então, quando você pega essa primeira linha aqui, que me parece marrom ou vermelha, marrom, talvez, ela representa a população jovem, certo? Ou seja, o número de homicídios que ocorreu a cada 100 mil habitantes na população jovem no ano de 2008. Só que ao longo da linha, isso não é o tempo. Ao longo da linha é a região. Então, por exemplo, em 2008, na região norte, nós tivemos 56,8 homicídios a cada 100 mil habitantes. Tá? Para o norte. No nordeste, 63,8. No sudeste, 43,5. No sul, 50. E no centro-oeste, 58,6. Tá? Então, uma linha representa um ano e um tipo de população. Cada linha dessas. Então, algumas coisas que ele diz aí não faz sentido. E é proposital, é claro, né? Faz parte da questão. Então, vamos lá. O que a gente vai escolher? Então, sobre esse gráfico, podemos afirmar que então, a primeira colocação que ele fala assim: houve um crescimento no número de homicídios na população jovem em 1998.
Aí você vai lá no gráfico, procura a linha da população jovem 1998, esse azul mais escuro, certo? Que tem um pico aí no meio. Mas esse pico não é temporal, pessoal. Esse pico só diz que, comparado às outras regiões, o número de homicídios na região sudeste para a população jovem em 1998 é maior. Não que houve um crescimento, certo? Não dá para saber o que aconteceu. Se houve um crescimento. E para poder dizer que houve um crescimento, tem que ser comparado a anos anteriores. Né? A gente não tem nada antes de 98, tem depois. Né? Certo? Você pode dizer que o número de homicídios a cada 100 mil habitantes na região sudeste, na pesquisa de 98 para 2008, houve uma redução. Aí você pode falar, certo? Você tinha 69,4 homicídios a cada 100 mil habitantes em 98 e caiu para 43,5 em 2008. Mas não é isso que ele está falando, tá certo? Então não dá para dizer se houve um crescimento. Eu teria que ter algum dado antes de 98. Então não é o primeiro item. Tá? Segundo item. Em 2008, houve um aumento no número de homicídios na população geral em apenas nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Também não faz sentido. Vamos dar uma olhada aqui. Sendo que 2008 a gente poderia comparar com 98. Ele está falando que houve um aumento do número de homicídios na população geral apenas nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Então, vamos lá, população geral é o azul clarinho e esse meio lilás aqui, para mim, tá? Então, o lilás é 2008 e o azul é 98 para a população geral. Então, na região Nordeste a região Norte subiu de 98 para 2008, certo? A gente tinha 19, foi para 32. No Nordeste subiu, a gente tinha 18, foi para 32,1, 18,5 para 32,1. Na Sudeste, caiu. A gente tinha 35,9, foi para 21,6. Tá. Mas aí já furou, se a gente fosse comparar aí, porque ele fala que houve um aumento na população geral apenas nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Não. Houve também na região Norte, né, pessoal? Certo? Houve também na região Norte. Na Centro-Oeste teve também. Mas foi Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Por isso está furado. Nesse sentido dá para comparar, tá? Comparado com 98. Mas todo mundo entendeu que tá furado isso aqui, porque houve um aumento também na região Norte. E ele falou apenas nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Então o argumento aqui é o seguinte. Que houve um aumento também na região Norte. Isso é furado.
Vamos lá, terceiro. Comparando 98 e 2008, houve redução no número de homicídios na população geral na região sudeste. Então, população geral é a linha azul clarinha e a lilás. A azul clarinha é 98, certo? E a lilás é 2008. E, de fato, na região sudeste, a gente tinha 35,9 mil, homicídios a cada 100 mil habitantes e caiu para 21,6 em 2008 na população geral. Certo? Então, essa é a correta. Vamos ver as outras. Por que não estão corretas, né? Em 98, houve 32,1 homicídios a cada 100 mil habitantes na região norte. Ele teria que falar se é na população geral, na população jovem. Mas vamos ver aqui, em 98, não dá para saber, tá certo? Houve 32,1 homicídios a cada 100 mil habitantes da região norte, em 98. Não, na região norte não teve nenhum. Não teve em 98, teve em 2008. Tá? E foi da população geral de 2008, 32,1. Como ele não especificou nem a população, nem o tipo, né? Quer dizer, como ele não especificou qual população, não dá para dizer. Quer dizer, ele especificou o ano, né? Pelo que eu estou entendendo, esse 32,1 é de 2008. E ele não especificou a população, mas está errado. O outro aqui. Em 98, houve uma queda no número de homicídios na população jovem apenas nas regiões Nordeste e Sul. Em 98, população jovem. 98, população jovem é o azul escuro. Então, em 98 houve uma queda, não dá para saber, né? Tem que comparar com antes de 98. Então, por isso não dá para saber. Pessoal, então seria o equivalente ao item C. Tá? Alguma dúvida aí? Todo mundo de acordo aí com a solução? Tá bom. Então, quarto exercício. Quarto exercício. Foi confusa a explicação, Meire? Ou gráfico?
Pode ser explicação também, não tem problema. Tá bom. O gráfico ele é perigoso porque dá a impressão que ele é como quem fez o gráfico uniu os pontos, a impressão que dá é que a coisa é temporal, né? Que ela aumenta e diminui com o tempo. Ao longo de uma mesma linha. E não é isso não. Não tem nada a ver com o tempo, não. Tá? Espera que eu estou colando o exercício 4. Está aqui. Os dados abaixo mostram o consumo mundial de cigarros. Aí tem uma tabela. Colando já. Está aí a tabela. Então, essa tabela aqui tá bonita e tal. Só que ela confunde um pouco. Ela é perigosa também, vamos dizer assim, porque por algum motivo ele colocou, ao invés de ele colocar as colunas indo de 2000 a 2012, ele colocou as colunas de anos indo de 2012 a 2000, ou seja, tem que tomar cuidado aí. As últimas informações são de 2012 e estão à esquerda, hein? Cuidado aí, tá? Bom, tem que olhar as alternativas para ver qual delas é correta. Estou colando aqui, só um minuto. Aí está. Muito bem, pessoal. Então, com base na tabela, a gente podemos afirmar que no Brasil, em 2012, houve o menor consumo dos últimos anos. Ele está afirmando isso. Né? Em 2012 foi o menor consumo dos últimos anos. Olha, se você pensar no Brasil, sim, né? Mas dos últimos anos, olhando para a tabela, da tabela foi. Mas eu acho que não seria esse por causa do final aqui, dos últimos anos. Então, essa questão também, para mim, ficou ambígua. Tá? Ou seja, esse primeiro item ele pode ser alternativo. Mas tem uma aí que é mais direta do que essa. O que me deixou confuso aí foi dos últimos anos. Tá?
Fica difícil dizer o que são os últimos anos, né? Mas, de fato, em 2012, vendo a sequência aqui, desde 2000, 88 bilhões de unidades, né, de cigarros foi o menor número. Tá, mas vamos continuar. Deixa assim aberto. Segundo, considerando os países analisados, houve redução no consumo de cigarros entre 2000 e 2010 e posterior aumento em 2011 e 2012. Então, ele está dizendo para a gente que para todos os países que estão na tabela, houve redução no consumo de cigarros de 2000 a 2010 e um posterior aumento de 2011 a 2012. Bom, se algum país não obedeceu isso aqui, esse critério que ele está falando, seria falso. Então vamos ver. Na China. Na China, entre 2000 e 2010, houve um aumento em 2005 e uma redução em 2010, mas comparando 2010 e 2000, houve um aumento, né? Na China a gente tinha 2.235 bilhões, né, de cigarros consumidos. Em 2010, 2.546 bilhões. Na verdade, estou falando errado, bilhão, trilhão, quatrilhão, né? 2 quatrilhões e 500 trilhões em 2010 e 2 quatrilhões e 235 trilhões em 2000. Quer dizer, houve um grande aumento em 2005, caiu um pouco em 2010, mas comparado a 2000, teve um aumento, não uma redução. Já na Índia houve uma redução. Nos Estados Unidos houve uma redução entre 2000 e 2010. Na Rússia, idem. Na Alemanha, idem. Na Indonésia, idem. Tá? Mas tem que ver se na sequência houve um aumento. Então, estou vendo redução aqui. Bom, todos eles, tirando a China, entre 2000 e 2010, todos eles apresentaram uma redução no consumo. Teve um pico no Brasil aqui, caiu de novo. Não, ó, aqui não houve uma redução no Brasil também. A gente tinha 96, né? 550, foi para 108, reduziu um pouco, mas em 2010 a gente tem 96, 970. Então, assim, e aí teria que ter um aumento entre 2011 e 12, né? A China teve um leve aumento, a Índia também, os Estados Unidos também, a Rússia também, a Alemanha também, pequenininho, mas teve, a Indonésia também, o Japão também, a Turquia também, o Reino Unido também, o Brasil também teve uma redução e os outros tiveram um aumento. Então, assim, eu acho que com relação à China e com relação ao Brasil, não houve uma redução no consumo de cigarros entre 2000 e 2010. Não houve, né? Houve um aumento. E, portanto, ela é falsa. Falso. O menor consumidor de cigarros em todos os anos analisados foi a China. Nem a pau, né, pessoal? Se a gente pensar assim per capita, por cabeça, né?
Até pode ser. Mas tem 1 bilhão de chineses, né? 1 bilhão é gente pra caramba fumando. Mas se a gente olhar a tabela, não. A China, de longe, é o maior consumidor de cigarros do universo. Tá errado essa. Houve redução no consumo de cigarros na Alemanha no período de 2000 a 2012. Então, ó, de 2000 a 2012, houve redução. De 2000, foi caindo, ó, 2005 caiu, 2010 caiu, de 2010 para 2011 caiu, mas depois aumentou de novo. Na minha opinião, esse aumento que teve na Alemanha depois quebrou essa redução, tá? Porque aumentou na Alemanha de 2011 a 2012. Houve um aumento. Então, para mim, tá furada essa. E tem a última que eu não colei aqui, eu vou colar agora. Essa é a última que estava faltando. Que em 2010 o país que teve o menor consumo de cigarros foi o Reino Unido. De fato, né, pessoal? Não, desculpa, de fato nada. O Brasil foi o país que teve o menor consumo de cigarros em 2010. Desculpa, 2010, desculpa. Foi o Reino Unido, 2010, ok. Não 2012, eu estava olhando 2012. 2010, quem consumiu menos aqui foi o Reino Unido e ele consumiu 90 bilhões de unidades. 90,830. Foi o cara que menos consumiu. Então, assim, eu ficaria com essa. Mas a primeira me deixou na dúvida também. Tá? Mas eu fecharia na última. Alguma dúvida, pessoal? Eu acho que a A não seria adequada, porque ele fala menor consumo dos últimos anos, né? O que são os últimos anos? Não dá para saber, né? Tá? Então eu ficaria com a última. Dúvida, gente? Você acha que na 2 é a alternativa A? Vamos ver lá. Pois é.
Mas também não dá para saber. Ficou bastante. Então, pois é, eu entendi, mas como, pois é, assim, o que eu imaginei, como ele dá preços, por exemplo, você pega aqui, vamos pegar justamente o papel branco, tá bom? Tem local que ele dá o preço do papel branco prensado e limpo, e só prensado, e só limpo. Então, eu entendi que os 300 do Recife é prensado e limpo. Agora, só limpo, não sei. Entendeu? Foi assim que eu entendi. Ah, foi assim que eu entendi. E por isso que eu estou dizendo que a pode ser, né? Mas aí ele não deixou especificado qual tipo de vidro, né? No item A. Tá bem ambíguo, mas assim, antes de colocar as respostas lá, é legal que vocês. Eu achei ambíguo pra caramba, entendeu? O quilo do vidro prensado em Brumadinho é maior do que em Florianópolis. Mas não tem vidro prensado em Florianópolis. Foi assim que eu entendi. Tem vidro limpo só, né? Então, se ele dissesse o quilo de vidro prensado em Brumadinho é maior do que o de vidro limpo em Florianópolis, aí sim. Agora, o quilo de vidro prensado em Brumadinho é maior do que. Pois é, pois é. Então, assim, vocês podem jogar lá como a Amanda sugeriu, no fórum, tá? E a gente vai discutindo isso. Mas ainda vamos esperar para vocês colocarem as respostas lá. Ainda dá tempo da gente discutir isso. Mas que dá brecha, dá brecha. Tá? Olha, só para comparar, eu eu quero que vocês deem uma olhada, por exemplo, nos exercícios. Então acabou, né? O da avaliação, o da atividade que vale ponto acabou nesse exercício. Aí tem uma atividade aqui que é de apoio, que é exercício de apoio, tá? Então, ó, para vocês terem uma ideia, então aqui acabou. Então, esse aqui que eu vou comentar aqui agora é o exercício de apoio da semana 4. Tá? E eles tiraram esses exercícios da semana de apoio do ENAD. E assim, se você comparar as respostas, as soluções, você vai ver que
não aparece ambiguidade, entendeu? Mas vamos lá. Todos vocês aí têm o exercício de apoio da semana 4. Aqui, pergunta 1. Aí tem o gráfico. Tá aí. Então o exercício fala assim: segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro, a média anual brasileira de livros lidos por habitantes era em 2011 de 4. Meu Deus, né? Pessoas leem 4 livros por ano no Brasil. Em 2011. E pior, em 2007 era 4,7, diminuiu. Isso aí. Então a gente é uma nação que não lê, né, pessoal? Infelizmente. Mas vamos lá. Aí ele dá aí um gráfico por região, né? Comparando os anos de. Legal, Cleide. Eu leio bastante também, na medida do possível. É isso aí, vamos ler. Tem que ler mesmo. Então, o gráfico que a gente tem aí é por região, comparando os anos de 2007 e 2011. Vamos lá. A gente consegue comparar, né, que em 2007 a região norte ela representava 8% do total de leitores brasileiros. 2011 continua a mesma coisa. E na proporção regional era 55, caiu para 47. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, 55% dos habitantes dessa região liam alguma coisa, caiu para 47%. Ou seja, você tinha 7,5 milhões de leitores, caiu para 6,6. E isso se repete para todas as regiões, ok? Então, com base nisso, quer dizer, a gente tem que responder ou tem que escolher qual das próximas alternativas aí é verdadeira. Vamos ver. Então, o primeiro item fala assim: metade da população brasileira é constituída de leitores que tendem a ler mais livros a cada ano. Então, não especificou o ano, né?
Em 2007 era 55, em 2011 é 50. Pelo jeito, a tendência não é de ler mais livros a cada ano, ou seja, a tendência é de ler menos. Eu acho que isso faz com que o item 1 seja errado, porque se você olhar no gráfico lá, no Total Brasil, você vai ver que tem uma setinha indicando para baixo 50. Significa que tem uma tendência de diminuição, tá certo? Então, a mentira aqui é que a população brasileira é constituída de leitores que tendem a ler mais livros a cada ano. Está errado. Então, não. Segundo item. O Nordeste é a região do Brasil em que há a maior proporção de leitores em relação à sua população. Então, tem que ver. Tem que analisar por ano aí, né? Em 2007, o número de leitores, a proporção de leitores era de 55% da população. Mas a de Centro-Oeste era maior em 2007, tá? Então, o Nordeste não é a região do Brasil em que há a maior proporção de leitores em relação à sua população, tá? Nesse contexto que ele perguntou, o Centro-Oeste tem 59% da população como leitora, a Sul 53%, a Nordeste 50% e a Sudeste 59%, que empatou com a Centro-Oeste em 2007. Em 2011, a Norte é 47%, ainda assim é menor que o Centro-Oeste, é maior que a Sul, ainda assim é menor que a Nordeste e menor do que a Sudeste. Tá? Então, não. O número de leitores em cada região brasileira corresponde a mais da metade da população da região. Bom, o número de leitores em cada região brasileira corresponde a mais da metade da população da região. Não, né? Por exemplo, no Norte, 47% em 2011 não é mais da metade. Na Sul também. É interessante notar que em 2007, todas as regiões tinham pelo menos metade da sua população leitora, tá? Mas caiu em 2011, olha isso, né? Caiu em todas as regiões. Em todas as regiões. Então, o número de leitores em cada região brasileira não corresponde a mais da metade da população da região. Por exemplo, na região sul, em 2011. Agora, em 2007, então, ficou ambíguo, né? Em 2007 tinha sim, mas em 2011 não tem mais. O Sudeste apresenta o maior número de leitores do país, mesmo tendo diminuído esse número em 2011. Então vamos ver. De longe, a região Sudeste tem mais leitores, né, pessoal? Ela tem 43,4 milhões de leitores. Mesmo caindo em 2011, ela ainda é a região com o maior número de leitores. Então, é esse item. Tá? É o item D. A leitura está disseminada em um universo cada vez menor de brasileiros, independente da região do país. Isso é mentira só por causa da região sudeste, nordeste. Ela teve um aumento. Tá bom? Então, para a região nordeste, isso é mentira. Alguma dúvida, gente?
Alguma dúvida aí? Todo mundo concorda com a minha interpretação? Tá. Vamos ver a pergunta 2. Mais uma questão do ENAD. E mais uma vez uma tabela. Espera que está colando, pessoal. Aí, colou. Bom, a tabela seguida de algumas afirmações, né? 1, 2, 3, 4. Que a gente tem que analisar aí. Então, essa tabela ela consiste da distribuição do número de empregos formais registrados em uma cidade brasileira, consideradas as variáveis setores de atividade e gênero, de acordo com a relação anual de informações sociais, o RAIS. Muito bem. Então, é por setor. Então, por exemplo, a primeira atividade é extrativa mineral. Então, ele fala que nessa cidade, que ele não fala qual é, nessa atividade extrativa mineral, a gente tem um total de 24.504 pessoas, onde dessas 24.504, 22.186 são homens e 2.318 são mulheres, ok? Isso no ano de 2009. E assim ele vai dando esses números ao longo dos anos. Não todos, né? Mas 2009, 2010, 2011, tá ok? Para cada uma das atividades. Então vamos ver. Primeira afirmação. Ele fala assim: o setor com melhor desempenho em termos percentuais foi o da administração pública, com geração de 7.490 postos de trabalho entre 2010 e 2011. Para responder ou para verificar se isso tá certo, a gente tem que ir lá. Uma não, várias, né? Mas de fato, entre 2010 e 2011, a atividade administração pública, que é a atividade 7, ela teve um aumento, ou seja, ela tinha lá 8.527 pessoas nessa atividade. Em 2011 foi para 16.017. Então a gente tem que fazer um valor menos o outro, ok? Então a gente tinha isso aqui, ó, e foi para isso aqui, tá?
vocês fizerem a conta, vocês vão ver que de fato teve aí um aumento nesse valor que ele falou, tá? Ou seja, se você fizer 16.017 menos os 8.527, vão dar os 7.490. Ok? Tá. Mas aí, para ver se o setor, se esse foi o melhor, né? A gente teria que fazer a conta dos outros, né, pessoal? Então, pensando aqui em cima, ó, em termos percentuais, vamos pensar assim, ó. Por exemplo, não, aqui é o total. Pega a extrativa mineral, tinha 26.786 em 2010, caiu em 2011. Então, não teve um bom desempenho essa atividade. A outra, indústria de transformação, 14.254. Foi para 14.696, não foi o melhor desempenho. Serviços industriais de utilidade pública, tinha 612, foi para 813. Teria que ver a porcentagem aí, mas olha só. A administração pública ainda está ganhando, porque ela quase dobrou. Por pouco não dobrou. Tá? E de 612 para 813 não dobrou. Então, está perdendo ainda. 7.559 para 7.563. Quase nada mudou. 14.440 para 15.436. Também não foi algo significativo. E os serviços, ele foi de 43.148 para 51.210, mas também não dobrou, quase dobrou. No caso da administração pública, pessoal, esse pulo aqui foi quase de 50%, né? Então, em termos percentuais, esse foi o maior pulo. E o de baixo também foi insignificante. Tá? Então, a 1 é verdadeiro. A 1 é verdadeiro. Tá. Vamos ver a 2. A 2 fala assim: de uma forma geral, comparando-se os dados de gênero, as mulheres vêm ocupando mais postos de trabalho na administração pública e perdendo os postos na construção civil. Então temos que ver também. Então, o que acontece com as mulheres na extrativa mineral? A variação do número de mulheres trabalhando na extrativa mineral, ela foi de 2.318 para 2.550 e para 2.816. Tá. Na indústria de transformação, ou seja, o aumento foi... houve aumento
mas não me parece significante. Na de transformação, muito menos, né? Tinha 2.200 mulheres, depois 2.223 lá em 2010, 2.289 em 2011. Serviços industriais de utilidade pública. R$ 58, 69, 110. Bom, quase dobrou de 2009 até 110. Mas na construção civil, ele fala que vem perdendo postos. De fato, na construção civil a gente tinha 1.000 mulheres e 37. Em 2009, em 2010 diminuiu, 972, e em 2011, 493. Foi caindo, ok? Então, de fato, elas perderam postos na construção civil. No comércio, houve um aumento. Nos serviços, houve um aumento. Na administração pública, houve um aumento de 4.221 para 16.000. Deixa eu ver se estou falando certo aqui. Não, desculpe. De 4.000, caiu aqui na administração pública. Elas vêm ocupando mais postos de trabalho. Deixa eu ver a administração pública. Caiu, né, pessoal? Aqui tem uma seta aqui em cima. Eu vou tirar a seta. Não, tem. Não, aumentou. Estava escondido aqui o número. Aumentou, sim. Aumentou 4.221, 5.184, 10.418. E na agropecuária, 36, 37, 47. Aumentou também. Mas ele fala assim, de forma geral, comparando os dados de gênero, as mulheres vêm ocupando mais postos de trabalho na administração pública, sim, e perdendo nos postos na construção civil. Sim, também verdadeiro. Terceiro, entre 2010 e 2011, o aumento na distribuição dos postos de trabalho entre homens e mulheres foi mais equilibrado do que ocorrido entre 2009 e 2010. De fato, entre 2010 e 2011, a gente teve um minuto masculino, tá, ó. Então, que olhar no total, tá ok? De 2010 a 2011, o que nós tivemos aqui? Nós tivemos um aumento no total de vagas masculinas de 85 para 93, mais ou menos, tá certo? Então, esse exercício é chato, tem que ficar olhando tudo, né? Então, no terceiro item, o que aconteceu aqui? Com relação a... Eu estou analisando o terceiro item, então eu estou colocando aqui ele do lado, para a gente analisar ele. Tá? Então, masculino em 2010. O que aconteceu de 2010 para 2011? Para 2011.
pensando nos homens, a gente teve um aumento de um total dado por essa diferença aqui, ou seja, 93.710 menos 85.043. Ok? Essa diferença aí, vou fazer aqui. Então, 93.710 menos 85.043. 85.400.043. Isso dá 8.667 cargos a mais para os homens. Ele está querendo dizer que entre 2010 e 2011, o aumento no número de cargos para mulheres foi equilibrado, ou seja, se você agora fizer 38 mil lá em 2010, 2011, desculpe, 999 menos 30.732, dá algo perto dos 8 mil e alguma coisa aí. Tá? Então vai ficar 38.999 menos 30.732. 8.267. Tá. E agora? Agora a gente tem que olhar para o ano de 2009 para 2010 e fazer as mesmas contas. Tá? Ou seja, 2009 para 2010, a diferença para os homens foi de 85.043 menos 78.980. Certo? Então essa conta vai dar 85 e 43 menos 78.980, 6.063 para os homens. Foi o aumento no número de vagas aí. E para as mulheres, vou fazer a conta, não chega a 5 mil, certo? Dá para ver isso fazendo 30.732 menos 27.367. Seja essa conta aí, nos dará 3.365. Entenderam aí o que ele quis dizer? Que o número de vagas entre 2000
2010 e 2011 para homens e mulheres foi mais equilibrado, né? Os aumentos. Enquanto 2009 e 2010 não, tá? Então, de fato, o 3 é verdadeiro. Tá. Bom, olhando as alternativas, pessoal, a única alternativa que tem 1, 2 e 3 é a alternativa equivalente a D, tá? Então, isso seria equivalente a D. Aí eu não sei se está na mesma ordem para vocês, apesar de que isso não é para entregar, né? Então, ou seja, a quarta é falsa, tá? Gente, dúvidas? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Os que não foram dormir ainda, né? Tá. Obrigado, amigo, pela resposta. Pergunta 3. Olha só. A pergunta 3 desse teste aí, ela é menos trabalhosa, tá? E estou pulando o gráfico aqui. Tá aí a pergunta 3. Bom, o exercício 3, ou pergunta 3, ele define o que seria a razão entre a pegada ecológica e a biocapacidade do planeta, ok? O que a gente chama de pegada ecológica é o seguinte: é um indicador, como diz o enunciado, que eu não colei, que estima a demanda ou exigência humana sobre o meio ambiente. Ou seja, se você faz alguma atividade, quanto isso exige do meio ambiente. Você pega água para fazer suas coisas, né, seu produto, você joga poluente na atmosfera, então isso é a pegada ecológica, tá? Considerando-se o nível de atividade para atender ao padrão de consumo atual, com tecnologia atual. Muito bem. Agora, a natureza ela tem uma capacidade de recuperação. Quando a razão entre o que a gente faz de mal para a natureza, né, que seria a pegada ecológica, pela capacidade do planeta se recuperar, que seria chamada de biocapacidade do planeta, é igual a 1, significa que deu empate. Ou seja, o estrago que a gente fez, a natureza foi lá e consertou. Quando é menor que 1, a natureza fez mais do que ela devia, ou melhor, nosso impacto foi pequeno. Porém, quando a gente faz mais estrago do que a natureza consegue recuperar, essa razão é maior que 1. Exatamente isso que esse gráfico está mostrando para a gente. Tá? Que essa razão, até 1970, ela veio ali aumentando, mas ainda assim a natureza vencendo.
De 70 em diante, a natureza perdeu. Tá? Então vamos ver o que ele diz aí. Primeiro item. Ele fala assim: o aumento da razão entre a pegada ecológica e a capacidade representada no gráfico evidencia. Primeiro item: redução das áreas de plantio do planeta para valores inferiores a 10 mil metros quadrados, devido ao padrão atual de consumo de produtos agrícolas. Nada a ver. Tem nada a ver com consumo de produto agrícola. Segunda, aumento gradual da capacidade natural de regeneração do planeta em relação às exigências humanas. Muito pelo contrário, né, pessoal? A natureza não está dando conta. Infelizmente. Reposição dos recursos naturais pelo planeta em sua totalidade frente às exigências humanas. Muito pelo contrário. A natureza vem perdendo. Incapacidade de regeneração natural do planeta ao longo do período de 61 a 2008. Não. De 61 a 2008, não. Porque de 61 até 70, o planeta ainda dava conta. Então não é não. Tendência a desequilíbrio gradual e contínuo da sustentabilidade do planeta. Isso sim. Tá certo? A gente vê essa tendência no crescimento da razão aí. Passando de menor que 1 a maior que 1. Entenderam, pessoal? Esse foi relativamente tranquilo. Se vocês entenderam. Bom, problema 4. Bom, vocês podem ver, pessoal, que apesar de serem testes não muito fáceis, tem pouca ambiguidade nas afirmações, enfim, ou quase nenhuma. Bom, todos do ENAD, vamos ver. Problema 4. Fala sobre a jornada das mulheres com relação às atividades da casa, né? Os cuidados com a casa e o tempo de trabalho, que, sem dúvida, vocês mulheres aí sofrem muito mais com isso. Tem que cuidar da casa de filho, tem que trabalhar fora e assim por diante. Então teve uma pesquisa, essa pesquisa aí foi séria, e aí isso gerou um gráfico, tá ok? De jornada média total de trabalho por semana no Brasil em horas, comparando mães e pais, tá? E trabalho doméstico e o remunerado. Você pega pai com filhos e mãe com filhos, do gráfico. Você vê que uma mãe com filhos, tanto em casa, que é o amarelo, quanto fora de casa, que é o remunerado, que é o laranja, uma mãe com filhos trabalha mais do que um pai com filhos. No total, tá? No total. Ela trabalha menos no remunerado, mas trabalha muito mais em casa. E no total, então, ela trabalha mais do que um pai com filhos, tá? Uma mulher chefe de casal com filhos, mais uma vez, trabalha mais no total do que um homem chefe de casal com filhos. Porque ela trabalha mais em casa do que um homem. Apesar do homem trabalhar mais fora do que uma mulher.
e uma mulher cônjuge em casal com filhos. Tá. Não comparou com um homem. Mas vamos ver quais são as afirmações. Fala assim, ó, considerando o texto e o gráfico, avalie as afirmações a seguir. O somatório do tempo dedicado pelas mulheres aos afazeres domésticos e ao trabalho remunerado, somatório, tá, pessoal? É superior ao dedicado pelos homens, independentemente do formato da família. Sem dúvida. Sem dúvida. Verdade. Né? Acabamos de ver isso nos gráficos, no gráfico. O fragmento de texto e os dados do gráfico apontam para a necessidade de criação de políticas que promovam a igualdade entre os gêneros, no que concerne, por exemplo, a tempo médio dedicado ao trabalho e remuneração recebida. Não tenha dúvida. Verdade. Terceiro, no fragmento de reportagem apresentado, ressalta-se a diferença entre o tempo dedicado por mulheres e homens ao trabalho remunerado, sem alusão aos afazeres domésticos. Certo? Bom, vamos com calma aí. No fragmento de reportagem apresentado, ressalta-se a diferença entre o tempo dedicado por mulheres e homens ao trabalho remunerado, sem alusão aos afazeres domésticos. Claro que não, tá? Ou seja, é óbvio que as mulheres trabalham menos horas em trabalhos remunerados porque trabalham mais horas em casa. Então, a terceira é falsa. É feita alusão, sim, aos afazeres domésticos, tá ok? Então, são verdadeiras 1 e 2. Tudo bem, gente? E para quem está aí ainda firme e forte, a última. Última questão. Problema 5. Ou pergunta 5. Muito bem. A pergunta 5 fala do tempo de deslocamento nas grandes cidades brasileiras, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba são as capitais aí. E depois Brasil com relação a tempo de deslocamento casa-trabalho. Bom, galera que mora em São Paulo, Grande São Paulo, aí sabe como é difícil. Né? Eu morei 5 anos no Rio de Janeiro. Foi bem complicado lá, é bem complicado também. Posso dizer, acho que é até mais que São Paulo. Depende do dia, se tem arrastão, se tem tiroteio. Mas tirando essa brincadeira aqui, mas o trânsito lá é bem ruim também. Então, tá. Essa tabela mostra que a porcentagem de pessoas que leva até 5 minutos para se deslocar de casa até o trabalho é de 5,8%. E você pode ver aqui que mais de meia hora até 1 hora, 33%. Né? Mais de 1 hora até 2 horas, 23,20%. Isso só lá no Rio de Janeiro. Em São Paulo, muito parecido. Você pode ver o tempo de deslocamento, tá? Rio de Janeiro e São Paulo. Curitiba já muda um pouco.
Tem mais gente que leva de 6 minutos até meia hora para chegar no trabalho. Curitiba tem um transporte público mais regular lá, né, pessoal? Mas vamos lá. Quem conhece Curitiba... Bom, com base nos dados apresentados e considerando a distribuição da população trabalhadora nas cidades e as políticas públicas direcionadas à mobilidade urbana, avalie as afirmações a seguir. A distribuição das pessoas por faixa de tempo de deslocamento casa-trabalho na região metropolitana do Rio de Janeiro é próxima a que se verifica em São Paulo, mas não em Curitiba e na média brasileira. De fato, né, pessoal? O Rio e São Paulo estão muito parecidos aqui, né? Mas eles estão diferentes do Rio, do Brasil e de Curitiba, tá? É o verdadeiro. Segunda, nas metrópoles em geral, a maioria dos postos de trabalho está localizada nas áreas urbanas centrais e as residências da população de baixa renda estão concentradas em áreas irregulares ou na periferia, o que aumenta o tempo gasto por essa população no deslocamento casa-trabalho e o custo do transporte. De fato, verdadeiro. E, por último, falta um S no A aqui, as políticas públicas referentes a transportes urbanos, como, por exemplo, bilhete único e veículo leve sobre trilhos, ao serem implementadas, contribuem para a redução do tempo gasto no deslocamento casa-trabalho e do custo do transporte. Sim, sem dúvida. Tá bom? Então, 1, 2 e 3, esse item aqui. Gente, alguma dúvida? Então, hoje foi uma aula de interpretação de tabelas e gráficos. Tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Tá? Eu disponibilizo a lousa aí até amanhã. Tá bom, gente? Se ninguém tiver dúvidas, eu me despeço.